Olá, meus queridos, que a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida neste instante. E o meu desejo é que o Espírito Santo de Deus possa te visitar onde você estiver. Não só visite você, mas toda a sua família, amém? Estamos aqui iniciando mais um devocional do Cada Dia com Deus. E hoje vamos estar ministrando o devocional do dia 13 de abril de 2020. E o tema que Deus trouxe aos nossos corações é humildes como crianças. Você já percebeu como as crianças são, assim, nos primeiros anos de vida dela? Vamos pensar assim, entre os primeiros meses até, por exemplo, uns 5 anos, 6 anos. A criança, ela é totalmente dependente do pai e da mãe. E depois de algum tempo também, a criança ainda continua sendo dependente até que ela se torne adulta. E é tão lindo nós percebermos como a criança, ela confia no pai e na mãe, não é mesmo? Uma dependência incrível, né? A questão da alimentação, ela não se preocupa com o que ela vai comer, se ela precisa trabalhar ou não, para trazer o sustento para casa. Ela só sabe que a comidinha dela vai estar lá na mesa a hora que ela precisar, que a roupa dela vai estar lá a hora que ela precisar. Mas por quê? Porque ela tem a confiança que o papai e a mamãe vão estar suprindo as necessidades dela, né? Mas eu quero compartilhar uma palavra que está aqui na Bíblia, que traz justamente essa mensagem que nós precisamos ser humildes como crianças. Não só na questão da dependência, mas a questão da humildade, né? Como é bom vermos assim a questão da criança. Às vezes você faz uma pergunta e ela fala com tanta inocência, né? Com tanta humildade. E Jesus, ele faz uma ilustração a respeito das crianças. Ele fala nos seus ensinamentos a respeito das crianças. Quero que você abra sua Bíblia, se estiver aí por perto, em Mateus capítulo 18, versículo 1 a 5. Diz assim: o maior no reino dos céus. Naquela mesma hora chegaram os discípulos de Jesus dizendo: quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando o menino, pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como este menino, esse é o maior no reino dos céus. Qualquer que receber em meu nome um menino, tal como este, recebe a mim. Amém, meus amados? Quando nós olhamos a palavra de Deus, nós vemos assim como Jesus, ele tinha um ministério lindo, né? E até na questão pedagógica, quando eu vou analisar, eu acabo percebendo que Jesus tinha muitos métodos de ensino. Muitas vezes ele ensinava cuidadosamente, planejava e executava as coisas para ensinar as pessoas com tanto carinho, com tanta precisão. Algumas eram ensinadas através de sermões, outras coisas eram ensinadas através de exortações, algumas até difíceis de ouvir, duras e muito diretas, né? Mas também nós vemos momentos onde Jesus usava até os próprios milagres para ensinar. Como nós vemos até na questão da multiplicação dos pães. E ele acabou comparando que ele era o pão da vida. Outras vezes Jesus, ele usava parábolas, mas muitas vezes ele usava os exemplos, né? E ele acabava usando os exemplos. E nós vemos lá no Antigo Testamento alguns profetas que faziam isso também, como Jeremias, como Ezequiel. Mas esse texto que nós lemos hoje, nós vemos que Jesus usa uma ação para ensinar uma lição aos seus ouvintes. Os discípulos perguntaram para Jesus quem que era o maior no reino dos céus. Vocês já pensaram? Né? Os discípulos queriam saber quem que era o maior, o melhor, o maior.
Mas aí Jesus ele acaba usando aquela mesma pergunta que os discípulos fazem para ensinar uma grande lição para eles. O que Jesus faz? Ele ele respondeu para os seus discípulos aquilo que eles haviam perguntado, né? Jesus calmamente pega uma criança, chama para o meio deles e ele, de uma forma bem séria, ele fala para aqueles discípulos que se eles não se convertessem e se tornassem como crianças, como aquele que estava perto dele, nunca eles entrariam no reino de Deus, no reino dos céus. E sabe o que a gente acaba percebendo? Eles queriam saber quem era o maior no reino dos céus. E Jesus disse que se eles não se tornassem humildes como uma criança, nem mesmo entrariam no reino de Deus. Então é uma lição muito linda, onde nós devemos aprender algo especial. É uma lição muito dura. Eu acredito que foi muito difícil para os discípulos ouvirem isso, né? Mas é uma grande lição. Mas por quê? Porque Deus queria mostrar que para entrar no reino dos céus nós precisamos ter um coração como de criança. Termos também a humildade. Porque quando nós temos humildade, a humildade antecede a honra. É o que nós vemos daí lá em Provérbios 15, 33, na parte B. Então, eu quero ler mais uma vez aqui a passagem em Mateus 18:3. Diz assim: a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Que nós hoje venhamos aprender essa grande lição. Nós precisamos ter um coração puro, nós precisamos ter um coração genuíno, nós precisamos ter um coração segundo o coração de Deus, amém? E nós precisamos principalmente ser humildes, nós precisamos ter humildade como uma criança. Então que hoje nós venhamos deixar toda a presunção, toda a soberba, toda a avareza, toda a arrogância, todo o ódio, e que nós possamos simplesmente sermos humildes como crianças, e que nós possamos não só sermos, desta maneira, mas que nós possamos também propagar isso, né? Nosso coração precisa ser humilde, nosso coração precisa ser como Jesus quer que seja, para que a gente possa contemplar um dia a vida eterna e principalmente nós possamos se assentar ao lado do Senhor. Nós não podemos deixar esse ensinamento de lado, pelo contrário, nós precisamos aprender com essa grande fonte pedagógica, né? Com esse grande método que Jesus usou, através de responder uma pergunta dos seus discípulos. Então, que hoje você coloque em prática, que venhamos ser humildes como crianças, amém? Vamos orar? Pai, eu quero colocar diante da Tua presença as nossas vidas nessa hora. Coloco a vida de cada um que está nos ouvindo, aonde quer que elas estejam. Senhor, dê a elas, assim como eu peço a mim, humildade como a criança. Que eu venha a ser humilde como o Senhor quer que eu seja. E que mais do que isso, que nós possamos um dia, Senhor, se encontrar contigo na eternidade. Porque a Tua palavra diz que se nós nos tornarmos, nos convertermos e nos tornarmos mesmo como crianças, nós podemos entrar no reino dos céus. Ao contrário, se nós não nos convertermos e nos tornarmos como crianças, jamais nós entraremos no reino dos céus. Então, Pai, abençoa as nossas vidas, trabalha nos nossos corações e que um dia nós podemos encontrar contigo lá no céu. Queremos te agradecer por todas as bênçãos que o Senhor tem feito. Continue conosco. É o que nós te pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados. Eu aguardo você amanhã com mais um devocional do Cada Dia com Deus. E não se esqueça, nós precisamos ser humildes como crianças, amém? E principalmente nós precisamos ser dependentes do Senhor. Como filhos dependem de um pai. Que Deus te abençoe poderosamente
Eu aguardo você amanhã com mais um devocional do Cada Dia com Deus. Tchau, tchau e um beijo no seu coração.